Bons estudos a todos, atendendo aí a solicitação dos nobres colegas de Niterói, essa linda cidade aí do Rio de Janeiro. Eu vou falar agora do regime disciplinar diferenciado, de acordo aí com a Lei 10792 de 2003, que ocorre essa hipótese quando existe a prática por um detento de fato previsto como crime doloso que constitui falta grave, bem como quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas do estabelecimento prisional, sujeita tanto o preso provisório, no caso está cumprindo aí, por exemplo, prisão preventiva, ou o preso condenado já com trânsito e julgado da sentença condenatória na ação penal, ao regime disciplinar diferenciado, que possui as seguintes características. No tocante à sua duração, o máximo é de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicada. Então, se ocorrer repetição das faltas graves, vai se repetindo os períodos de 1 ano até o limite máximo de 1/6 da pena aplicada. No caso de preso já condenado, com trânsito em julgado da ação penal condenatória, 1/6 da pena aplicada, ou então, no caso de preso provisório, a pena considerada, na verdade, é o limite inferior da pena combinada em lei. Então, se o crime previa lá de 6 a 10 anos de pena, vai usar 6 anos, vai multiplicar 1/6 por 6 anos. Então, o limite é de 1/6 da pena e não de 2 anos. Foi uma questão, inclusive, da prova da magistratura do Mato Grosso, agora recente, o final de 2018, tentando confundir o candidato da prova, que o limite era 2 anos. Mas não é 2 anos o limite. O limite é de 1/6 da pena. Isso tem que ficar bem fixado. Aproveitei para colecionar a súmula 441 do STJ, que versa que a falta grave não interrompe o prazo de obtenção de livramento condicional. O recolhimento, no caso do RDD, no regime disciplinar diferenciado, será em cela individual. Coloquei a cela individual com uma cama para poder contextualizar. Quem já conhece o canal sabe que eu associo imagens com os esquemas gráficos para poder facilitar a memorização. As visitas semanais de 2 pessoas são permitidas, são somente 2 pessoas, sem contar as crianças, com duração de 2 horas. Então temos aqui um calendário semanal, caracterizando as visitas semanais de 2 pessoas, estão aí 2 pessoas, sem contar as crianças, estão aí as criancinhas, por 2 horas. Então, tá aí, por visita. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Então, nada mais para caracterizar o dia que o sol, não é? Só que eu coloquei 2 sóis. Por quê? São 2 horas. Imaginando aqui que o sol é um relógio, cada um marca 1 hora. Então, são 2 horas de banho de sol por dia. É essa associação que nos faz gravar e não esquecer essa mini historinha aí. O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios, como dito, ressaltando aí que o limite de 1/6 da pena será calculado pela pena mínima combinada em lei, para o crime ou concurso de crimes que está sendo acusado. Ou condenados também, claro, aplicável ao regime disciplinar diferenciado, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Estará sujeito ao regime disciplinar diferenciado, preso provisório ou condenado sobre o qual recaiam fundados suspeitos de envolvimento ou participação em qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando. Então, eu quero salientar aqui que o legislador colocou que não é necessária a comprovação da participação daquela pessoa na organização criminosa, apenas fundadas suspeitas de envolvimento ou participação. Então, quer dizer, por muitos é considerado um artigo abusivo, mas está aí na lei, então tem que saber.
Outro aspecto importante é quem tem a legitimidade para decretar a inclusão do detento no RDD. A autorização para a inclusão do preso no RDD, em primeiro lugar, dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional ou outra autoridade administrativa, que pode ser aí o secretário de Segurança Pública do Estado, entre outras que tiverem poder para tal. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida obrigatoriamente, leia-se, de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Então, é um procedimento que tem que respeitar o direito para a defesa, ao contraditório, tem que ter a participação do Ministério Público e da Defesa, ou seja, isso inclusive foi a questão da prova do TJ da magistratura do Mato Grosso, da VUNESP, justamente era certa, não é? Confundindo com aquela que o prazo máximo seria de 2 anos, e não é até 1/6 da pena, como dito anteriormente. Eu vou falar aqui de entendimento do Supremo a respeito. De acordo lá com o julgado na primeira turma, o Supremo decidiu ser inadmissível que um homem em liberdade condicional seja incluído em RDD por falta disciplinar cometida antes dele entrar em condicional. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias. Isolamento, é porque eu coloquei aqui agora, porque o isolamento não é inclusão do detento em regime diferenciado. Então, isso é uma coisa. Isso pode ser decretado a princípio até pelo próprio diretor do presídio. O RDD não. É muito importante fazer esse paralelo e essa distinção. Então, vou só continuar aqui dentro da linha do entendimento do Supremo. A segunda turma do STJ entende que o advogado pode visitar seu cliente sem marcar hora, ainda que esteja preso sob o RDD. Essas são as questões aí que caem nos concursos, quer dizer, com toda essa proteção, o advogado continua podendo visitar o seu cliente, mesmo que cumprindo a pena no regime diferenciado. Então, outro julgado importante do Supremo é que foi negado habeas corpus a detento que pedia remissão ficta em função do impedimento que o Estado proporcionou de ele não trabalhar. Então, ele quis o direito da remissão do prazo de trabalho correspondente ao prazo que o Estado não o permitiu trabalhar. Foi indeferido pelo Supremo. Importante, são situações bastante controversas nesse sentido. Então, vou falar agora do isolamento, já não é o RDD. Eu estou agora passando para uma outra situação relacionada aí também com a execução penal. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Então, a autoridade administrativa poderá decretar isolamento preventivo do faltoso pelo prazo até 10 dias. Então, o próprio diretor do presídio pode decretar por 10 dias, sendo que, quando ele decretar, ele vai ter o próprio diretor dependerá da confirmação pelo juiz competente. A inclusão do preso no RDD dependerá do juiz diretamente, sendo que o isolamento será decretado pelo diretor. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse de segurança pública ou do próprio condenado. Hoje a gente vê no Brasil vários presídios aí
no meio aí de um cerrado, uma região isolada, justamente para que tenha essa proteção. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. A União Federal, os estados, o DF e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeito ao regime disciplinar diferenciado. Até são muitas construções aí que têm sido feitas no Brasil ultimamente, de penitenciárias para atender o RDD. O CPP passou a vigorar com as seguintes alterações. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado, caso não o tenha. Isso, claro, para garantir aí a devida defesa. O interrogatório do acusado preso será feito no estabelecimento prisional em que se encontrar, com todas as garantias aí do devido processo legal. O juiz assegurará o direito de entrevista reservada do acusado com o seu defensor, seja advogado próprio ou defensor público, antes do interrogatório. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e não responder perguntas que forem formuladas. O silêncio que não portará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, não trará nenhum prejuízo ao acusado. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado, sobre os fatos. Na primeira, o juiz vai perguntar sobre assuntos da vida pessoal, e na segunda será perguntado sobre a verdadeira acusação que lhe é feita, ou seja, onde que estava no tempo do crime, se conhece as vítimas, as provas, o instrumento do crime, outros fatos, se tem algum fato novo e alguma outra alegação em prol de sua defesa. Se o interrogando negar a acusação, quer dizer, aquele que está o acusado, poderá prestar esclarecimento e indicar provas, sendo que se houver mais de um acusado, serão interrogados separadamente. O interrogatório do surdo será feito pela forma que puder extrair informação, ou seja, o surdo, para o surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo por escrito, quando for surdo, o mudo, de uma forma que ele possa se manifestar de uma forma incontroversa. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete, então admitida a utilização de intérprete para o interrogatório. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, o tal fato será consignado no termo. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório, de ofício ou pedido fundamentado. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado, que sabe onde está. Os estabelecimentos penitenciários disporão de aparelho detector de metais, aos quais devem submeter todos que queiram ter acesso ao referido estabelecimento, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública. Então, inclusive, autoridades públicas têm que submeter ao detector de metais. Os estabelecimentos penitenciários, especialmente destinados ao RDD, disporão, entre os equipamentos, de bloqueadores de telecomunicação para celulares, radiotransmissores e outros meios. Nos termos da lei mencionada, está autorizado os estados e o Distrito Federal regulamentar o regime disciplinar diferenciado. Apenas regulamentar, está autorizado. Tendo em vista que qualquer tipo de legislação sobre direito penal, processual penal, é prerrogativa exclusiva da União. Então, os estados estão autorizados a estabelecer o sistema de rodízio dos agentes penitenciários, assegurar o sigilo sobre a identidade e demais dados dos agentes, restringir o acesso dos presos provisórios e condenados aos meios de comunicação, organizar o cadastramento das visitas, enfim, as tratativas administrativas lá do estabelecimento carcerário. Elaborar programa de atendimento diferenciado aos presos provisórios e condenados, visando sua reintegração e, no caso de motim,
o diretor do estabelecimento poderá determinar a transferência do preso em 24 horas. E, por fim, a União priorizará, quando da construção de presídios federais, os estabelecimentos que se destinem a abrigar presos provisórios ou condenados sujeitos a regime disciplinar diferenciado. Então, já está estabelecido por lei essa priorização. Então, finalizamos aqui essa abordagem, esperando ter atendido a contento. Um abraço e bons estudos a todos.